Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha só, não é só na Europa e América do Norte que você consegue fazer um intercâmbio daquele tipo inesquecível, sabia? E eu não estou falando de Austrália ou de algum lugar exótico e distante. A nossa convidada de hoje encontrou o que queria bem mais perto, aqui do lado praticamente. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, a gente vai conversar agora com a Alana Beatriz. Ela é estudante de arquitetura da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, estuda lá na unidade da UDESC em Laguna, e ela vai falar com a gente sobre um intercâmbio que ela fez em 2020 para um lugar que não é a opção da maioria dos estudantes aqui da UDESC. Como o podcast é feito dentro da UDESC, a maioria dos entrevistados são estudantes da universidade, e o pessoal vai muito para a Europa, principalmente, alguns para os Estados Unidos, Canadá. Mas a Alana foi para a Argentina, aqui do lado, fazer o seu intercâmbio. Teve um intercâmbio aí meio tumultuado, ela vai contar, foi no meio da pandemia, e a gente vai conhecer a experiência dela agora. Alana Beatriz, muito obrigado por ter aceitado dar a entrevista. Bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Alana, a gente estava falando que você foi para a Argentina, que não é um destino mais comum aqui dos intercambistas que a gente tem entrevistado no podcast. Vamos começar por aí. Como é que você foi parar na Argentina? Você tinha um sonho desde criança de fazer intercâmbio na Argentina? Então, na verdade, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, mas ir para Buenos Aires nunca foi uma opção. Na verdade, seria como um passeio quando eu pensei alguma vez em ir para a Argentina. Quando eu pensei em fazer um intercâmbio, a minha ideia era para a Europa, porque é o berço da arquitetura e tudo mais. Me inscrevi uma vez para a Espanha, não tinha dado certo. No semestre seguinte, me inscrevi, deu certo, fui aceita em Sevilha. Porém, a faculdade de lá tinha acabado fazendo um problema no sistema deles e duplicou o pessoal que já estava lá no sistema e a gente não pôde ir. Então, de última hora, eu tive que procurar algum país que tivesse convênio com a UDESC e que ainda tivesse com as inscrições abertas e acabei caindo de paraquedas para Buenos Aires. Deu ruim lá em Sevilha para você e para mais um grupo, então. O pessoal ficou muito triste com isso? Sim, todo mundo da UDESC que ia para Sevilha não conseguiu ir naquele semestre. Foi uma decepção, mas eu acho que também foi bom, porque a gente acabou vendo uma outra opção. E no meu caso, que eu sempre pensei em ir para a Europa, acabei vendo que tem outras opções além da Europa que também tem uma arquitetura bem legal. Você me disse até que cogitou outro destino na Europa. Sim, eu tinha sido aceita também na Universidade de Évora, em Portugal. Porém, meu sonho sempre foi praticar a língua, além de ter a experiência do intercâmbio. Então, eu queria ir para um país que falasse em espanhol. Por isso, a primeira opção sempre foi Espanha. E aí, como é que você mudou esse plano de ir para a Europa e começou a considerar que os países aqui da América do Sul seriam uma boa opção também? É justamente por não ter sido aceita que eu fui ver uma segunda opção, porque na verdade nunca tinha passado pela minha cabeça vir para perto aqui, né, para América Latina. E eu acho que é o que passa com todo mundo. A maioria dos estudantes não querem e não pensam em ir para países limítrofes aqui, os países mais perto da gente mesmo. Você ficou morando em Buenos Aires, mas a Universidade Nacional de San Martín, conhecida como UNSAM, não é exatamente em Buenos Aires, é ali próximo, né? Como é que você chegou nessa universidade? Exatamente. Quando eu fui ver as universidades que estavam abertas na época, tinha apenas essa que era mais próxima de Buenos Aires. E você queria Buenos Aires? Eu queria Buenos Aires. Na verdade, foi uma influência da minha irmã, porque ela tinha feito intercâmbio já na Europa e tinha feito intercâmbio em Buenos Aires. E ela me falou que se eu queria ir para um lugar que tivesse bastante arquitetura europeia, o lugar era Buenos Aires. Alana, conta como é que foi quando você chegou lá em Buenos Aires para se instalar, para conhecer a universidade, como é que foi a tua recepção? Conta um pouco o que você encontrou lá.
Quando eu cheguei, na verdade, um pouco antes de eu ir para lá, eu já estava pesquisando lugares para morar. E eu mandava mensagem para repúblicas e tal, e todos me respondiam a mesma coisa. Quando você chegar aqui, a gente conversa, vê se consegue e tal, mas eles nunca falavam que tinha vaga. E isso eu percebi que é uma característica dos argentinos. Eles precisam olhar na pessoa, conversar e ver se realmente vale a pena essa pessoa morar na república deles. Então eu fui sem ter um lugar para morar, né? Eu fiquei uns 18 dias morando num hostel lá. Eu acredito que tudo tem um motivo, então foi muito bom ter morado num hostel também. E depois desses 18 dias que eu consegui, procurando em várias repúblicas, uma república que tinha aproximadamente umas 30 pessoas que moravam comigo de vários países, de várias partes, todos que falavam espanhol. Era muito longe? Como é que era o deslocamento de onde você estava morando para a universidade? Como Buenos Aires é uma cidade bem equipada na questão de transporte público, foi tranquilo, porque eu pegava 2 metrôs e um trem para chegar. E esse processo todo demorava uma meia hora, 45 minutos, não me recordo muito bem, mas não passava de uma hora. Era bem tranquilo. E como é que foi a universidade em si? Você foi lá conhecer a universidade? O que você encontrou lá? Como é que foi a tua recepção? A recepção foi muito boa, apesar que a gente já estava iniciando a pandemia, né? Já estava tendo vários estudantes que estavam vindo da Europa, e nesse período, que foi ali finalzinho de fevereiro, início de março, foi quando começou a estourar a pandemia na Europa. E a Argentina estava recebendo muitos estudantes de lá. Então, por mais que eles estavam sendo muito receptivos, eles estavam bem precavidos, não abraçavam, não tinham contato, só contato visual mesmo, mas foram muito queridos comigo, me apresentaram todo o campus, aonde seria o meu campus de arquitetura, porque lá é dividido os prédios, cada campus e cada prédio é destinado a um curso, e fizeram a parte da matrícula, documentação que a gente faz previamente no site deles, mas depois só é concluído pessoalmente, né? E nesse tour que você fez pela universidade, você conheceu também as instalações específicas do curso de arquitetura, onde você ia fazer intercâmbio? Conta um pouquinho como é que é a estrutura, o que você viu lá. Eu fiquei muito impressionada porque é uma estrutura muito boa e normalmente quando a gente faz a mobilidade, que é o intercâmbio, que é a mobilidade livre, você vai para uma faculdade que normalmente é paga. E não era paga, era uma faculdade pública, assim como no Brasil. E eu fiquei muito impressionada com a estrutura, era muito bem estruturado. Os prédios eram, tipo, lindos, muito bem feitos, bem arquitetônicos mesmo. O prédio da arquitetura, eu me apaixonei, estava ansiosa para começar as aulas e estudar naquele prédio. Era tudo muito fácil de se acessar, porque por mais que fosse uma faculdade grande, a gente ia com aqueles carrinhos tipo da Globo, que você entra e anda o Projac inteiro. Era assim, você entrava no início da faculdade, um carrinho te buscava e te levava até lá no seu campo. Que bacana. Isso é interessante você estar falando, porque é uma opção legal para quem sonha em fazer um intercâmbio, né, em outro país e às vezes não tem muita grana e não consegue uma bolsa, né? É muito comum no exterior, né, as universidades, mesmo as universidades públicas, serem pagas, né? Na Europa, por exemplo, são todas assim. E ali você tem uma universidade de qualidade, né, e que você não paga, né, como as universidades públicas no Brasil, né? E como é que é se manter lá para estudar? Você achou muito caro o custo de vida em Buenos Aires? Não, eu achei um custo de vida muito bom, inclusive, mais barato do que morar em Florianópolis, que eu morei um tempo em Florianópolis, mesmo morando atrás da universidade aí em Floripa, eu gastava muito mais, mesmo não tendo que gastar com transporte público. E lá, gastando com transporte, ainda saía mais em conta. Então é uma despesa que dá para encarar, assim, quem não tem aquela grana guardada, que não tem ajuda dos pais e tal, não conseguiu bolsa, dá para passar alguns meses lá em Buenos Aires economizando um pouco. Dá tranquilamente. É claro que a gente não vai ter tanta mordomia. Por exemplo, eu morava numa república com 30 pessoas, dormia num quarto com mais 3 meninas. E isso nunca tinha acontecido, nunca tinha dormido num quarto com mais pessoas, mas foi uma experiência assim única que eu faria tudo de novo. Você convivia com gente de vários países? Como é que era a comunidade onde você morava? Era de vários países, eu não me recordo todos agora, mas eu lembro que tinha mexicanos, chilenos, colombianos, argentinos, tinha acho que peruanos também e mais outros que eu não tô me recordando agora. Você treinou bastante o espanhol, então, em vários sotaques, né? Você voltou falando bem espanhol? Sim, comparado com o espanhol que eu cheguei lá, com certeza eu voltei falando bem melhor. Quando eu cheguei, eu entendia
mas eu não conseguia me comunicar direito. Até uma coisa importante de falar, que no processo de admissão da faculdade, assim como qualquer outro país, eles exigem o teste de proficiência. Então, você tem que fazer a prova, tirar, acho que era no mínimo B2, que é o nível intermediário do espanhol, para poder ir lá. Só que normalmente a gente tem o espanhol na escola, a gente faz o espanhol, mas só aprende quando vivencia de verdade. E isso eu percebi quando eu cheguei lá. Eu entendia, mas eu não conseguia me comunicar tão bem assim. E aí você fez um teste de proficiência, você pagou para conseguir ter esse documento e ser admitida lá. Isso é até uma coisa muito boa, porque é pertinho de quem estuda em Floripa, ou até quem estuda próximo, é feito na UFSC. E você paga uma taxa, que eu não me recordo o valor, faz a prova e mais ou menos em 5 dias ela já está pronta com o resultado. Então, para quem tem pressa, assim, é um processo bem rápido. Legal, outra dica bacana aí da Lana. Alana, você disse que quando te mostraram lá a faculdade, você ficou ansiosa para estudar lá. E aí, como é que foi quando você começou a estudar? A ansiedade teve uma quebra de expectativa aí, porque a gente começou a pandemia e bem quando ia iniciar as aulas, a pandemia fez fechar todas as portas de tudo. Então, eu nunca tive aula presencial, isso foi um pouco decepcionante. Eu acabei iniciando as aulas online e foi assim durante um bom tempo. E continuou, né? Tanto que lá, se eu não me engano, ainda as aulas acho que estão começando a voltar agora, mas por muito tempo continuou sendo online. Então, o meu intercâmbio, teoricamente, foi online. Tá, você levou um galho de arruda na bagagem, assim, porque, pô, deu zica lá no intercâmbio em Sevilha, né? Évora também acabou não rolando. Aí você foi lá para Buenos Aires, agora vai, aqui, pô, que universidade linda. E aí as aulas são todas online, né? Você tá precisando se benzer um pouquinho, né? Pois é, não foi muito superado as expectativas. Mas eu falo que por mais que tenha sido online, não foi o que eu esperava, né? Porque eu fui para lá justamente para estudar a teoria, sair nas ruas e ver a prática, que são os prédios, é a arquitetura. E isso não aconteceu, mas eu falo que a experiência que eu tive, todos os perrengues me fizeram crescer bastante. Eu pude aprimorar bastante o meu espanhol, conhecer pessoas de diversas partes do mundo, porque no hostel eu só praticava praticamente o inglês, que todo mundo era europeu e todo mundo só falava inglês. Então eu tive que me virar no inglês e aprimorar o espanhol. Então eu falo que é uma experiência que, por mais que tenha acontecido na pandemia e do jeito que eu não esperava, também foi muito boa. E eu faria tudo de novo. Então você diria que o intercâmbio assim é meio que nem pizza, até quando tá ruim é bom, assim, né? Então você recomenda, então mesmo que tenha essas dificuldades aí pelo caminho, pô, não vai ser exatamente do jeito que eu queria. Você acha que vale a pena mesmo você encarar isso, mesmo nessas condições? Vale, o intercâmbio vale em qualquer circunstância, porque é muito além das portas da sala de aula. É uma vivência, um aprendizado intercultural. É muito incrível, assim. Eu falo que vale a pena qualquer pessoa fazer intercâmbio, porque você cresce em vários sentidos da sua vida. Você acha que acrescentou em termos de conhecimento para você? Ah, com certeza. Mesmo não tendo ficado até o final, eu voltei um pouco mais que a metade do intercâmbio, né? Eu voltei em maio, ele finalizaria ali em julho. Mas foi uma experiência, assim, única. Eu consegui aprender e absorver coisas que eu não via aqui no Brasil. Uma das matérias que eu tinha pegado era a história da arquitetura, porque eu queria aprender a história da arquitetura da Argentina e dos países da América Latina, porque normalmente quando a gente estuda, a gente só aprende da Europa. Foi uma experiência diferente e ver também que eles estudavam muito a história da arquitetura do Brasil e que eles tinham uma visão diferente do que a gente aprende aqui. Então, foi uma experiência muito boa. Então tem esse ganho também de você estudar aqui num local próximo, né? A gente pensa em intercâmbio, pô, eu quero ir para um lugar totalmente diferente, assim, né? Mas essa proximidade acabou gerando um ganho para você, então. Com certeza. Eu falo que se eu tiver que fazer um mestrado, um intercâmbio, ou simplesmente viajar hoje para algum país da Europa, eu me sinto mais preparada, porque a língua me ajudou muito, os perrengues que eu passei lá me mostraram que pode dar errado, mas a gente dá um jeito, para tudo se dá um jeito. Então, acho que eu me senti mais encorajada para poder me aventurar e fazer coisas que às vezes o medo me paralisaria. Você tem mais alguma dica que você aprendeu com essa experiência que você gostaria de passar para os seus colegas? Eu acho que a maior experiência é não deixar o medo te paralisar. Por mais que às vezes você não tenha oportunidade, talvez, de ir para a Europa, que foi o meu caso que deu errado lá,
tem tantas outras oportunidades e a gente pode dar chance para países vizinhos aqui, porque a experiência do intercâmbio vai te fazer crescer de qualquer jeito e você vai ver que faria tudo de novo. Legal, a gente conversou aqui com a Alana Beatriz Brito. Ela é estudante de arquitetura, está terminando o curso na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, lá na unidade da UDESC em Laguna, e ela conversou com a gente sobre o intercâmbio que ela fez em 2020 na Universidade de San Martín, nos arredores de Buenos Aires, na Argentina, uma experiência cheia de obstáculos aí que ela encontrou no caminho, mas que, como praticamente todo mundo que faz intercâmbio, ela conseguiu tirar um saldo bastante positivo aí da experiência, pelo que ela contou para a gente. Alana, muito obrigado mais uma vez aqui por ter contado a tua experiência. Eu que agradeço. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio-podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio-podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.